Glória a Deus. Queridos, quem está feliz com Jesus? Amém. Com Jesus ele sempre fica feliz, né? Os irmãos são bons de responder pergunta? Você é bom de responder pergunta, Diva? Não, ele não é muito bom. Diva, você é bom de responder pergunta? Não. Mas às vezes Deus faz perguntas para nós, né? E esse texto que eu vou estar lendo aqui, o Senhor faz 3 perguntas que eu quero entender que são perguntas que Ele faz para a igreja. E a igreja que hoje somos nós. A igreja que hoje somos nós que estamos aqui, e aqueles que porventura vão ver essa palavra através da internet, do YouTube. Mas o Senhor às vezes Ele faz perguntas. Lá em Lucas capítulo 18, no versículo 7 e 8, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Primeira pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier à terra, porventura se achará fé na terra? Aqui temos 2 perguntas. A última pergunta é: porventura, quando o Filho do Homem voltar, vier à terra, vai se achar fé na terra? E a primeira pergunta é: porventura o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? E a pergunta do meio é: quando Jesus vier, você estará preparado? É uma pergunta que está aqui escondida, né? Mas ela está aqui. Quem crê na volta de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu acho que esse tempo que a gente está vivendo hoje tem pouca gente, a gente pode conversar aqui. Eu estou pregando, mas ao mesmo tempo a gente está conversando, nós estamos interagindo na palavra. Mas hoje, por exemplo, quantos aqui recebem aí 3, 4 vídeos, às vezes no TikTok, no seu celular, no seu Instagram, falando sobre a volta de Jesus? Quem aí mais ou menos recebe? Gabriel, recebe muito aí, Gabriel? E a gente tem pensado muito sobre isso, sim ou não, irmãos? Aí entram as teses, né? Se Jesus vai vir antes da tribulação, se Jesus vai voltar depois da tribulação, se Jesus vai vir no meio da tribulação, porque tem tantas teorias, né? E eu acredito que nós estamos vivendo o princípio das dores, que é aquele momento que está descrito lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, onde o Senhor diz: quando ouvires falar de guerras, de rumores de guerras, de pestilências sobre a terra, enfim, esse é o princípio das dores, né? Então nós vemos aí muitos sinais descritos na Bíblia se cumprindo, né? Mostrando para nós que tudo que o Senhor disse está acontecendo. Mas antes de nós falarmos mais especificamente da volta de Jesus e de como nós temos que encarar esse momento, a primeira pergunta que é feita aqui é: porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite, ou noite e dia? Porque o Senhor sabe, irmãos, que existe um povo na terra que clama. Amém? Deus conhece o seu clamor, irmão. Deus conhece o seu clamor, irmão. Deus sabe que você ora de dia, Deus sabe que você ora de noite, Deus sabe que você ora em todo o tempo, e às vezes apresentando diante dele uma causa, sim ou não? Por que muitas vezes o Senhor faz essa pergunta à sua igreja, ao seu povo? Porventura o Senhor não fará justiça? Eu vejo, irmãos, que essa pergunta, ela só tem sentido quando Deus ele olha para o coração do seu povo e vê dúvida. Não tem sentido o Senhor fazer essa pergunta para alguém que não duvida, sim ou não, irmãos? Essa pergunta ela só se encaixa muitas vezes na vida de alguém que tem a dúvida está pairando no seu coração. Sabe aquela pessoa que ela tem uma necessidade, ela tem uma dificuldade, ela tem um problema,
e ela coloca isso diante de Deus de dia, coloca isso diante de Deus de noite, clama ao Senhor em todo o tempo, mas às vezes, porque as coisas não estão acontecendo no seu tempo, ou porque as coisas não estão acontecendo ainda, ou porque está demorando, você começa a achar que talvez Deus não vai fazer. E não adianta a gente querer disfarçar. Às vezes a gente pensa assim, às vezes nós duvidamos. Irmão, se tem um povo que é um povo emblemático, é o crente. Ao mesmo tempo que ele crê, ele duvida. O crente, ele é as duas coisas. Ele é crente porque ele crê, mas ao mesmo tempo que ele crê, ele também duvida. Vou dar um exemplo para os irmãos. Se você vai lá em Atos 12, Pedro está preso. Pedro foi preso por Herodes, e ele já havia mandado matar Tiago, e guardou Pedro preso lá numa cadeia, acorrentado a 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 vezes 4, que é bom de conta aí, 4 vezes 4, 16 soldados guardando o homem para ele não fugir, e a igreja estava orando. Se você quiser, depois você vai lá em Atos e lê inteirinho esse capítulo, do versículo 1 em diante. Você vai ver que Pedro está preso, Tiago foi morto, ele estava acorrentado, colocado numa cadeia, e a igreja orando, e a igreja clamando, pedindo para Deus libertar Pedro. O que Deus faz? Deus ouve a oração da igreja. Deus manda um anjo lá. O anjo chega lá, irmãos, e joga um sonífero espiritual sobre os soldados. Eles dormem. Primeiro que Pedro estava dormindo, e aí Pedro é acordado, mas os soldados que estavam guardando Pedro dormem. Eles simplesmente caem em sono profundo, e o anjo chega lá e abre aquelas algemas, manda Pedro pegar a sua sandália, a sua túnica, e as portas estão fechadas, elas começam a se abrir. Eu quero dizer para você, querido, se tem porta fechada na tua vida, comece a orar, porque elas vão se abrir em nome de Jesus. Se tem porta fechada na tua vida, começa a orar, porque a oração faz Deus abrir portas. A oração faz Deus entrar com provisão e com providência na nossa vida, e as portas se abriram. E eu fico imaginando que Pedro ficou assustado. Naquele tempo não tinha porta eletrônica, que nem porta de shopping. Você chega perto, ela abre. Lá era a ação do Espírito Santo, as portas se abrindo automaticamente pelo poder de Deus. E eu quero dizer para você, querido, a melhor porta que é aberta na nossa vida é aquela que é aberta pelo poder de Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar, Tiago, nem na sua vida, nem na minha, nem na vida de ninguém que está aqui. É o que está dito na palavra. E aí Pedro sai, e para onde que ele vai? Para onde os irmãos acham que Pedro foi? Para onde o povo estava reunido? Orando. E ele chega lá e bate. O que aconteceu? O pessoal não queria atender ele. Por quê? Porque eles achavam que ele ainda estava preso. O povo que estava crendo que Deus podia libertar o homem, olha que o homem é liberto, eles não acreditam, né? Eles demoram a acreditar. Por isso que eu digo, ao mesmo tempo que a gente crê, em alguns momentos também a gente duvida. A gente crê, mas aí Deus começa a agir, e de repente a gente não começa a acreditar que Deus está agindo, ou que Deus já agiu. Então eu quero dizer para você, creia. O que o Senhor está dizendo aqui ao seu povo? O que o Senhor está dizendo a você e a mim nessa noite? A primeira preocupação que Deus tem, e que nós devemos ter, é não permitirmos que a dúvida sobre o agir de Deus seja mais forte do que a nossa fé no agir de Deus. Amém, irmãos? A primeira preocupação que você tem que ter aqui, quando Deus te faz essa pergunta, é que você não permita que a dúvida ela entre no teu coração e ela seja mais forte na sua vida do que
que a fé. Por quê? Porque as coisas estão difíceis, porque o problema é grande, porque para você é impossível. Não importa se para você é impossível, porque não é você que vai resolver, é Deus que vai. E para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O que é impossível para Marlene não é para Jesus. O que é impossível para o pastor Valdilei não é para Jesus. O que é impossível para o Sebastião, para o Gabriel, para a Diva, para a Cecília, não é impossível para o Senhor. E aqui, irmãos, se você ler esse texto aqui, você vai ver que antes do Senhor fazer essas perguntas aos discípulos, ele fala de um juiz iníquo e de uma viúva. Ele conta uma história, uma parábola sobre um juiz iníquo numa cidade. Ele era o juiz, era ele que julgava a causa do povo. E havia uma viúva que tinha uma causa, e aquela viúva ela ia todo dia na porta do juiz: seu juiz, julga a minha causa. Passava um dia, no dia seguinte a viúva estava lá: seu juiz, julga a minha causa. Sabe aquela viúva que não desistia? Ela ia lá. Sabe o que o juiz falou? O juiz disse assim: eu não temo a Deus. Ele diz assim, que ele não teme a Deus, que ele não está interessado na causa daquela viúva, mas porque ela estava importunando ele constantemente, o que ele disse? Vou julgar a causa dela. Em outras palavras, ele era iníquo, ele não temia Deus, mas ele julgou a causa da viúva porque ela foi persistente. Aí o Senhor diz, aí ele entra na pergunta, se esse juiz que é iníquo julgou a causa daquela mulher a quem ele não amava, a quem ele não considerava, se esse juiz iníquo julgou a causa dela, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não julgará a sua causa. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Descansa, porque a tua causa será julgada. Eu julgarei a tua causa, eu cuidarei da tua causa, eu farei justiça, porque eu sou o santo e justo juiz, que cuido da causa daqueles que me servem. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é a tua causa, eu não sei se ela é grande, se ela é difícil, se ela é pequena, se ela é simples, eu não preciso saber, eu só sei de uma coisa: a tua causa está nas mãos de Deus, e Ele vai julgar. Ele vai julgar. A primeira pergunta que Deus faz é: porventura não julgará o Senhor a causa daqueles que clamam dia e noite? Ou seja, Ele está dizendo assim: as suas orações, viu, irmã Cecília, as suas orações não estão perdidas, as suas orações, elas não são feitas em vão, eu as recebo. Eu sei que você ora de dia, minha serva, eu sei que você ora de noite, e eu julgarei a sua causa. Amém? Essa palavra ela tem que entrar na nossa vida como uma palavra profética da parte de Deus. O Senhor pergunta e Ele mesmo responde, Talvez nós não sejamos bons de responder perguntas, como os irmãos disseram no início, mas o Senhor às vezes faz perguntas para que nós possamos refletir melhor sobre quem Ele é na nossa vida. Quando você está na escola, o professor faz perguntas? Sim ou não? Por que um professor faz pergunta aos seus alunos? Para saber se ele aprendeu o conteúdo, para saber se ele entendeu o que foi ensinado. O que o Senhor está ensinando a nós todos os dias, irmãos? O que o Senhor está ensinando para você e para mim todos os dias, quando nós estamos na sua casa, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós caminhamos com Ele diariamente, e Ele nos dá livramentos, e Ele nos guarda, Ele nos livra. Veio o Covid, Ele nos guardou, veio dificuldade, Ele nos guardou.
vem as provas, a gente passa pela prova, mas Ele nos dá vitória no final da prova. O que nós temos aprendido com isso? Que o que prevalece na nossa vida é a bênção e não a prova. Amém? O que prevalecerá na sua vida não são as suas provas, mas as bênçãos do Deus que permite a prova. Ele permite a prova só para te aprovar, não para te reprovar. E Ele permite as circunstâncias virem para que você possa entender que às vezes é para você orar de dia e de noite, porque o Senhor está falando aqui de pessoas que oram de dia e de noite. E quando nós oramos de dia e de noite, quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com Deus. Amém, igreja? Às vezes o teu problema, ele é permitido só para que você ore mais de dia, para que você ore mais de noite, e assim você possa ter mais intimidade com Deus. Às vezes vamos dizer assim, a grande vitória que você vai ter não é a solução do seu problema, mas é construir um relacionamento profundo de intimidade com Deus. Às vezes o seu problema é só um pretexto que Deus está usando para te aproximar dele. Tem crente que não pode ficar sem problema, irmãos. Tem crente que quando fica sem problema, ele se torna um problema. Vou repetir. Tem crente que quando fica sem problema, ele vira o problema, porque ele se afasta de Deus, ele sai da presença de Deus, ele começa a se envolver com coisa errada, ele põe o pé na jaca, né? Ele se arrebenta. Agora Deus permite o problema para ele poder se aproximar mais, para se quebrantar, para ter um coração quebrantado diante do Senhor. Então, o Senhor julgará a causa daqueles que oram, julgará. Ele prometeu. Segunda pergunta é: quando Jesus vier, você estará preparado? Quando Jesus voltar, estaremos preparados? Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão de noite. Eu quero perguntar para os irmãos: algum ladrão, quando ele pretendeu ir para a tua casa, ele te ligou? Ó, irmã Cecília, eu vou te assaltar às 11 horas, tá bom esse horário para você? É assim que o ladrão faz, irmãos? É a dona Diva que está falando? Aqui é o ladrão. Eu vou de madrugada. É assim que o ladrão faz? Já recebeu alguma ligação dessa? O ladrão, ele vai na hora que nós não estamos esperando. O ladrão não avisa. O Senhor, ele está dizendo que a sua vinda será como a de um ladrão. Vai pegar muita gente desprevenido, despreparado, né? Irá como ladrão de noite, é o que está escrito, né? Lá em 2 Pedro 3, 10 e 11. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém serem santo trato e piedade? Aqui está dizendo o seguinte: se vocês têm conhecimento de que o Senhor vai voltar, que pessoas vocês devem ser, se preparando para receber o Senhor? Nós devemos ser pessoas que vivem em santidade, nós devemos ser pessoas piedosas. É assim que nós devemos nos preparar, irmãos. E está dizendo que os céus passarão, os elementos ardentes se desfarão, a terra, as obras que nela se queimarão. Quem já ouviu falar do El Niño? Efeito estufa. Efeito estufa não é aquele apenas que você come e fica estufado, né? Eu vivencio efeito estufa direto quando eu como demais, mas não é esse efeito estufa. O efeito estufa é aquele em que a camada está cada vez menor, o calor está entrando, né?
O calor está entrando e está criando dentro da atmosfera da Terra um calor insuportável. Então, o que está acontecendo, irmãos? Os ambientalistas, os cientistas, aqueles que estudam o clima, enfim, todo mundo que entende, que trabalha com essa ciência que estuda o tempo, está dizendo que cada dia mais a camada de ozônio que protege a Terra dos raios solares, ela está ficando cada vez mais fina, ou ela está tendo buracos, né? Está havendo buracos, os raios solares estão entrando. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, muita coisa. Primeiro, a temperatura da Terra vai subir. Quem está sentindo que está ficando mais calor? Não precisa nem falar nada, né? E aonde tem gelo? Lá na crosta da Antártida e na Antártica, começa a derreter. O nível de água no mar começa a aumentar. As tempestades, elas começam a acontecer com mais violência, né? Tudo isso acontecendo junto vai transformando o clima em algo incontrolável. Aí chove num lugar, faz seca no outro. Os irmãos conseguem entender isso? De repente, uma trombada d'água num lugar que alaga tudo, e no outro lá não chove nada, e pegando fogo, e fumaça subindo. Ou seja, irmãos, tudo está sendo preparado para que a terra, ela se torne, vamos dizer assim, cada vez mais, o clima da terra se torne cada vez mais quente, a temperatura suba cada vez mais, e está dito na Bíblia que a terra queimará, que a terra vai pegar fogo. E aqui diz, quando o Filho do Homem voltar. Então, quando a Bíblia fala da vinda de Jesus, não está falando de uma possibilidade, está falando de uma certeza, porque a palavra quando aqui é um advérbio de tempo com conotação de certeza. Não está dizendo se o Filho do Homem voltar, se talvez o Filho do Homem vier, está dizendo quando. Quando quer dizer, é certo que ele voltará. Só não está dito em que momento isso vai acontecer, mas está dando uma certeza, ele vai voltar. Amém, igreja? Ele vai voltar. E como é que o Senhor ele quer nos encontrar quando ele voltar? Como que o Senhor quer nos achar, né, quando ele voltar? É importante nós avaliarmos isso. Aqui na palavra do Senhor, é que eu não marquei aqui o texto, mas diz assim, que quando ele vier, ele quer nos encontrar vigiando. Ele quer nos encontrar vigiando, né? Então nós precisamos vigiar. Vigiar é estar atento. Quem vigia, vigia a si próprio. Amém, igreja? Quem vigia, não fica vigiando os outros, vigia o seu coração. Como você está por dentro? Você está vivendo em santidade? A maldade que está no mundo, ela tem conseguido corromper você? Ela tem conseguido corromper o seu coração, os seus sentidos? Ou você olha para dentro de você e você vê que não, Jesus está reinando, quem está dominando a sua vida é o Senhor, não é a sua carne, não são seus desejos carnais, mas é a vontade de Deus. O Senhor quer nos ver vigiando. Eu gostaria de achar o texto aqui, para a gente ler. Aqui, eu acredito que eu achei. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo 21, versículo 33, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. O que é glutonaria, irmãos?
que é glutonaria, Sebastião? Comer demais, né? Comer acima da medida, né? Só se preocupar em comer, embriaguez, só se preocupar em beber, né? E os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aí fala de novo: porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer, que vão acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Então isso aqui está em Lucas, capítulo 21, do 33 ao 36. Então, o que o Senhor quer de nós? Que a gente vigie o nosso coração, para que a gente não se carregue de glutonaria, de bebedeira, dos cuidados da vida, do materialismo do mundo, mas que a gente esteja com o nosso coração voltado para as coisas do reino de Deus. Comer é importante? Sim ou não, irmãos? Comer é importante, festejar é importante, buscarmos conforto nesse mundo, tudo isso é importante, mas não é o essencial. O essencial é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que está focando só no importante e está esquecendo o essencial, né, Diva? O essencial não é mais importante que o importante? É mais importante, né? O essencial está acima do que é importante. O importante tem muito valor, mas o essencial tem mais valor ainda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que o Senhor espera de nós. Então a segunda preocupação de Deus, quando Ele nos pergunta, quando Ele nos fala sobre a vinda do Filho do Homem, é que nós nos preparemos, que a gente esteja preparado. Amém, igreja? A terceira e última pergunta é: porventura se achará fé na terra? Então a terceira preocupação que nós temos que ter é não perder a nossa fé. Amém? Não perca a sua fé. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Quem lembra de Jó? Jó perdeu a sua fé? Mas perdeu um monte de coisa. Perdeu tudo, né, Tião? Até a saúde. Mas continuou crendo. E ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. Eu posso crer no amanhã, né? Não porque está tudo bem, mas porque o meu Redentor está vivo. Eu quero dizer para você, querido, não é porque está tudo bem que você tem que ter esperança, é porque o seu Redentor vive, porque Jesus Cristo vive, porque Ele está vivo. Você pode ter esperança no amanhã. Então, como é que se mede a fé? Tem como medir a fé, Tião? Pois é, a gente não tem um medidor de fé, né? Não existe um aparelho. Estou medindo a fé da Marlene, agora deu 55, da Cecília 52. Não tem como medir assim, que nem a gente mede a temperatura. Agora tem três maneiras que Deus usa para medir. Tem três situações que Deus utiliza para medir a nossa fé. Primeiro, como é que Deus mede a nossa fé? Pela nossa confiança em Jesus e pela nossa capacidade de obedecer a Jesus. Primeira, quem confia em Cristo aí? Quem confia, obedece. Quem confia, obedece. Vou dar um exemplo bem simples. Diva, quando você vai no médico, você tem uma médica, sim ou não? Ela te passa uma receita lá com os remédios para você comprar. E ela te escreve como tem que ser tomado, tudo. Você compra e toma, sim ou não? Você confia na médica?
Sim ou não? Não, se você compra e toma é porque você confia. Senão você não tomava. Mas vamos pensar assim: se a gente vai no médico e o médico receita, a gente faz é porque a gente está confiando. Mesmo que a gente tenha uma duvidazinha, que o médico está ali meio passando a perna na gente, mas a gente confia e compra o remédio e toma, né? Se a gente passar bem, amém, o médico acertou. Mas quando você geralmente recebe uma orientação de alguém que você confia, você faz ou não faz? Aí Jesus ele fala para nós aqui, Mateus 26:41: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você confia em Jesus, você ora, sim ou não? Você vigia, sim ou não? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de vigilância? Né? É assim que Deus vai medindo a nossa fé. Se eu tenho fé, eu pratico o que Jesus mandou eu fazer. Eu pratico, eu coloco em ação aquilo que Deus mandou eu fazer. Então, o primeiro medidor da nossa fé é a nossa obediência, como um sinal de confiança em Deus. Se eu não faço, é como se eu estivesse dizendo: eu não confio em Deus. Quando você não pratica, é como se você estivesse dizendo: eu não confio, por isso eu não faço. Então, olha só, Deus ele observa a sua obediência como testificação da sua fé nele. Se você confia, você faz. Eu lembro uma vez de um casal que eles estavam juntos, mas não queria casar. Falei: mas gente, a Bíblia diz que vocês se amam? Amam. Você ama ela? Ama. Você ama ele? Ama. Então tem que casar. Não, mas casar eu posso sofrer, eu posso me decepcionar, mas isso é fé. Quando a gente age em fé, é como se a gente estivesse dando um tiro no escuro, sim ou não, irmãos? Você está agindo crendo, você não está vendo o que vai acontecer lá na frente, sim ou não, irmãos? Mas você está fazendo por obediência. Então, se Deus falou que tem que casar, quem tem fé, obedece, sim ou não? Então, quando eu não obedeço, é porque eu não estou confiando. Não sei se ficou claro para os irmãos entenderem, né? Então, o primeiro medidor da fé é a nossa obediência como manifestação da nossa confiança. O segundo medidor da nossa fé é a nossa gratidão a Deus, constantemente. Uma pessoa que tem fé, ela é grata. Uma pessoa que tem fé, ela faz tudo que Deus quer para a honra e glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para atender a vontade de Deus. Ela faz tudo o que for necessário, porque ela entende que todo o sacrifício que ela fizer é pequeno diante do grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Estou aqui no meu emprego, estou sendo rejeitado, criticado, estou passando dificuldade por amor a Jesus, mas vale a pena. É um sacrifício pequeno diante do sacrifício que Ele fez por mim. Sou grato a Ele, sou grato a Jesus. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando? Então tudo é pouco, irmãos. O que eu recebo, eu tenho prazer de vir e entregar no altar, porque eu sei que o pouquinho que eu estou entregando aqui no altar é o mínimo que eu posso fazer em gratidão ao muito que Deus tem feito por mim. Amém, irmãos? Uma pessoa que não é grata, ela não consegue. Se ela tem condição de devolver o dízimo, a pessoa tem condição. Quem é grato vem e devolve. Quem está pecando em relação à gratidão, pesa.
A pessoa não consegue, porque ela não é suficientemente grata, né? Então nós temos que pensar, Deus mede muitas da nossa fé pela nossa gratidão. Você se considera uma pessoa grata a Deus? Não vou aqui pedir para ninguém levantar a mão, mas você se considera uma pessoa grata a Deus? Tudo que você pode fazer para o reino de Deus, você faz de coração aberto, feliz, né? Por isso que está lá em 1 Coríntios 9, eu gosto muito desse texto. Eu acho que é 2 aos Coríntios 9. Diz assim, 2 aos Coríntios 9, 6. E digo isso, que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, com gratidão. Entende, irmãos? Com gratidão. Então o Senhor, Ele está dizendo assim, não dê nada para mim com tristeza, não dê nada para mim forçado, não dê nada para mim por necessidade, me dê com alegria. Então a gratidão, ela deve levar você a fazer as coisas para Deus com alegria, entendendo que o seu sacrifício é pequeno diante do sacrifício que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Em último lugar, irmãos, o último medidor da fé é a coragem diante dos problemas. O crente que tem fé, ele enfrenta com coragem os problemas, porque ele tem total confiança e segurança no cuidado de Deus sobre a sua vida. Pode vir o problema que vier, ele enfrenta o problema de cabeça erguida, porque no coração dele ele tem certeza que Deus cuida da sua vida. Amém? Quem é cuidado por Deus aí? Irmãos, vou dar alguns exemplos rápidos para a gente fechar essa palavra aqui. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quando uma pessoa é jogada numa cova de leões, ou jogada numa fornalha de fogo ardente, olhando pelo prisma racional e humano, quando você joga uma pessoa numa cova de leões, ou numa fornalha ardente, a morte é certa ou uma possibilidade? É certa, é morte certa. Você joga uma pessoa lá numa fornalha, pegando fogo, queimando tudo, a morte é certa. Ou você joga uma pessoa numa caverna cheia de leão, faminto, a morte é certa. O que aconteceu? Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados. Aqui eles foram jogados na fornalha, e aqui Daniel foi jogado na cova dos leões. E tanto os três como Daniel saíram de lá ilesos, porque o Senhor guardou. Eles enfrentaram o problema com coragem. Pode vir leão, pode vir fornalha, eu sei que Deus cuida de mim. Com fornalha, sem fornalha, com leão, sem leão, minha vida está na mão de Deus. Essa tem que ser a certeza do nosso coração, irmãos. Pessoas de fé não se intimidam, não se acovardam por causa de lutas, de problemas, porque elas confiam no cuidado de Deus. Quem recebe essa palavra aí? Amém. Receba no teu coração essa palavra, que você possa sair daqui fortalecido no Senhor, né? Que essa palavra possa te levantar nessa noite, te colocar em pé, né? Fazer você caminhar seguro na presença de Deus. Vamos orar nesse momento. Vou pedir à minha esposa que desligue ali o vídeo nesse momento, e nós vamos orar. Então vem aqui à frente.